Agradecemos a Deus pelos belíssimos louvores que pudemos estar louvando a Deus e também nos alimentando dele. Queridos, me proponho a trazer uma palavra de exortação para nós, porque a espada que corta para lá, ela corta para cá, não é? Porque ela é de dois gumes, não é? Ela é de dois gumes, ela corta para lá e corta para cá. Então, é uma palavra de exortação, porém, ela serve para todos nós, certo? Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, mesmo livro que foi feito a leitura, só que um pouquinho mais para frente, capítulo de número 24. E eu quero ler só um versículo para a gente ganhar tempo. E vamos ler esse versículo como texto áureo, que eu pretendo falar com vocês. Não vai dar para falar em 35 minutos. A gente, se vocês permitirem, a gente continua semana que vem. Mas eu quero falar com vocês sobre o perigo do esfriamento espiritual. 24:12, digam comigo assim: e por se multiplicar a iniquidade, eu não escutei os adolescentes, só escutei aqui e aqui no meio eu não escutei, né? Vamos dizer de novo: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Sim. Há uma versão, eu gosto de uma versão que diz assim: o amor de quase todos. O amor de quase todos, né? E é um assunto muito interessante, não é? Por quê? Porque o esfriamento espiritual, ele pode acontecer na vida de qualquer cristão, desde o congregado até o obreiro. Não é de se estranhar ver um obreiro frio na fé, um membro da igreja frio na fé, um congregado frio na fé. E o que é frieza espiritual? Podemos interpretar como a perda ou a falta de paixão pelo Evangelho. Muitos começam fervoroso, animado, pegando o céu com a mão. Vão se passando os dias, vai surgindo tempestade, vai surgindo vendavais, vai aparecendo provações, e aquilo vai, de uma certa forma, minando a resistência e a temperatura espiritual de muitos crentes. Então a gente precisa entender que esse esfriamento espiritual, ele pode ser traduzido como a
perca da paixão pelo Evangelho. Eu tenho alguns anos de crente, mas hoje eu já não sou tão empolgado pelo Evangelho como eu era no princípio da minha fé. Então isso se chama esfriamento espiritual. E qualquer cristão, viu? Não se ache valente, não se julgue forte demais, santo demais, pronto demais. Jesus já advertiu, na verdade, o espírito está pronto, mas, quem completa para mim, mas a carne é fraca. Então não se julgue valente, nem poderoso demais, a ponto de achar que você nunca vai esfriar. Daqui a pouco a gente vai dar alguns motivos do esfriamento. Mas isso pode ocorrer na vida de qualquer cristão. Jesus repreendeu uma das igrejas da Ásia, que agora me escapa a memória, e ele reclamou daquela igreja a perca do primeiro amor. Quer dizer, a pessoa já não estava mais naquele nível de amor. A igreja de Éfeso, obrigado. A igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti, né? Algo assim? Leia. Vem no microfone. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Olha. Vinha bem. De repente, parou. Mudou os seus hábitos. Mudou a sua atitude. Deixou de agir como agia no começo. Mas há uma mensagem de Deus, inclusive neste mesmo capítulo que a gente leu, diz que aquele, é o versículo 13, logo em sequência a esse que a gente leu, mas aquele que perseverar até o fim, será? Perseverar, permanecer, persistir, continuar inabalável. E frieza espiritual, meus irmãos, é uma das piores coisas que pode ocorrer na vida de um crente. É um crente frio, espiritualmente falando. O crente frio, ele perde a vontade de orar. Um crente frio, ele já não lê mais Bíblia. Um crente frio já não sente mais vontade de vir à igreja. A igreja para ele se tornou uma conveniência. Vou quando der. Não é? Mas o crente com a sua temperatura espiritual elevada, ele vai priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Porque ele vai entender que é promessa de Jesus para aqueles que priorizarem o reino de Deus, ser suprido de todas as necessidades que tiverem. Está na Bíblia, 6:33 de Mateus, é isso? Não é? Então, quando a gente perde a vontade de orar, de ler a Bíblia, de vir para a igreja, de cantar louvor, de glorificar, a frieza tira até do crente, irmãos, a vontade de dar glória. Tem crente que entra mudo e sai calado de um culto. Ô meu irmão, tu vai fazer o que aqui? Misericórdia. Hoje ele está que está, né? Você vai fazer o que na igreja, meu irmão? Se assistir culto. Crente não é convocado para assistir culto.
Crente é convocado para cultuar. Amém, irmão? Cultuar. Crente não é convidado para conversar o culto todinho. Ou é? Só faz isso quem está frio. Quem não valoriza o culto. Quem não entende que aqui é lugar de adorar. Quem não entende que aqui é lugar da gente prestar culto àquele que é o Todo-Poderoso. Entendeu? E quando a gente perde a vontade de orar, de ler a Bíblia, de vir da igreja, de cantar louvor, de glorificar a Deus, outras coisas, irmãos, vão encontrando lugar na nossa vida. Nossa vida vai ficando vulnerável. E vai entrando outras coisas, ocupando o lugar que é de Deus na nossa vida. A gente vai esfriando aqui, esfriando ali, né? E vai abrindo espaços para que outras coisas entrem na nossa vida. E muitos crentes hoje, irmãos, estão apegados a uma expressão que tem nada a ver, tem nada demais, né? Olha, está ficando difícil. A gente não pode mais trazer uma palavra de peso na igreja, porque o pessoal se incomoda. Os irmãos, alguns irmãos se incomodam. Alguns irmãos se sentem ofendidos, atingidos. Mas a gente precisa confrontar, irmãos, a nossa vida com a palavra. Se não tiver no trilho da palavra, a gente está fora, a gente está caminhando para uma frieza espiritual e que precisamos retornar com muita pressa ao primeiro amor. Mas isso só é confrontado com o ensino da palavra, que é outra coisa que está fazendo com que muita gente perca sua temperatura espiritual. O que é? O amor à palavra. Culto e doutrina está ficando chato para muita gente. Por quê? Porque perderam o apetite pela palavra. Se eu não tenho apetite pela palavra, tudo que me disser no culto e doutrina, eu não gosto. Foi lapada. Ele estava sabendo. Alguém disse alguma coisa a ele. Aquilo ali que ele disse foi comigo. Aquilo ali que ele disse foi com meus filhos. Aquilo ali que ele disse foi com minha filha. Aquilo ali que ele disse foi com minha mulher. Aquilo ali que ele disse foi com meu marido. Cada um tem uma desculpa para dar. Você está caminhando para um momento perigoso na sua vida espiritual. Acorde! Desperte! Você não viu o hino, não? Erga a cabeça! Levante! Presta atenção. Presta atenção. Queridos, a gente está vivendo os últimos momentos da igreja na terra. E para um crente frio, dizer isso para um crente frio, irmãos, para ele tanto faz como tanto fez. Eu já escuto isso desde que eu nasci. Eu aceitei Jesus no dia 6 de setembro de 1980. E 40, vai fazer 44 anos agora em setembro. E a pregação que eu ouvi naquele dia foi que Jesus estava voltando há quase 44 anos atrás. Aí o apóstolo Pedro diz assim, que ele não retardou a sua vinda, e nem retarda, ele só está sendo misericordioso, para dar oportunidade a muita gente a se chegar para Deus. Então, as oportunidades, elas estão na nossa mão.
E quem tem que fazer alguma coisa para melhorar a nossa temperatura espiritual, irmão, somos a gente mesmo. Eu não posso melhorar a temperatura espiritual do irmão Genival. Ronaldo não pode melhorar a minha. Israel não pode melhorar a de Anderson. E assim sucessivamente. Cada um, irmãos, deve lutar. Olha, receba a expressão aí, entenda a expressão. Cada um deve lutar com unhas e dentes para manter a sua vida espiritual aquecida na presença de Deus. Teve outra igreja da Ásia que a gente vai chegar já lá, mas é só uma palavra introdutória que daqui a pouco dá 9 horas na introdução. Outra igreja da Ásia que nem era fria, Laodiceia, e nem era quente, né? Era morna. E Jesus disse ao anjo daquela igreja: portanto, já que tu não és frio, nem és quente, tu és morno. E já diz aí os inteligentes que se alguém quer vomitar ligeiro, toma um golinho de água morna, né? Sabe por quê? O morno, irmão, não dá para engolir, não. Mornidão é sinônimo de desequilíbrio. Mornidão é o sinônimo de alguém que não sabe o que quer. É o sinônimo de uma pessoa indecisa. Não sabe qual as escolhas que faz. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguia Baal. Josué disse: vocês podem servir o Deus que vocês quiserem. Agora eu e a minha casa, a gente vai servir ao Senhor. Isso aí é o retrato de um crente que não está morno, está quente. A sua temperatura espiritual está elevada. A sua temperatura espiritual está elevada. Mas quem está frio diz: né? É assim mesmo, irmão. É o tempo. É o fim dos tempos. E isso Jesus deixou como uma palavra profética, como sinal dos fins dos tempos. E a gente não pode deixar, irmãos, esta palavra se cumprir na nossa vida. A gente precisa fazer esforços para que esta palavra não se cumpra na nossa vida. Porque o esfriamento espiritual, ele está se dando pela multiplicação da iniquidade. Se vai deixando de fazer a vontade de Deus, se vai negligenciando a vida devocional, que é orar, jejumar e ler a palavra, e com essa negligência da vida devocional, se vai esfriando, e esse esfriamento, ele vai tirando do crente o desejo ao arrependimento. O pecado, ele passa a ser algo natural na vida de um crente frio. O crente, quando é quente, o pecado não é nada demais. O pecado não tem nada a ver. O pecado, todo mundo faz isso, mas todo mundo não vai para o céu. Não é, irmão? Todo mundo não vai chegar lá. Porque está escrito que muitos, não é? São chamados. Muitos, mas muito mesmo. E esses muitos que são chamados, ele está dizendo aqui: o amor de muitos esfriará. É desses muitos chamados que
vão perder a temperatura espiritual. Mas a igreja do Barro Vermelho esta noite está sendo alertada pela palavra. Isso aqui não é uma palavra de desabafo. Eu não vim aqui medir força com ninguém. Eu vim em nome do Senhor desta palavra dizer a esta congregação: desperte. Desperte. Jesus não lhe chamou para viver uma vida fria, espiritualmente falando. Jesus quer você mediana. Jesus quer você como um tição, como brasa viva, como é o conjunto aqui. Viu? Mas tem uma notícia boa. Há remédio para a frieza espiritual. Aleluia. Glória a Deus. E a receita não pode começar diferente, senão recomeçando. Eu não posso, irmão, julgar você. Eu não tenho direito de julgar a sua vida. A palavra de Deus é quem julga. Você que está recebendo a palavra é quem deve estar entendendo como é que está a sua temperatura. E mediante o nível que você detectar aí no termômetro do teu coração, da tua mente, de acordo com o que você entender o nível da temperatura que você está, se tiver fria, meu irmão, recomece. Volte depressa ao primeiro amor. Levante-se de onde você fracassou. Dê a volta por cima, porque Jesus é o único que pode revitalizar. Jesus é o único que pode aquecer esta frieza do teu coração. Agora o esforço é seu, meu irmão. Viu, minha irmã? O esforço é seu. Jesus quer fazer. Viu? Agora quem tem que me apresentar diante dele sou eu. Tá certo? Eu me esforçando e me aproximando a ação do Espírito Santo vai nos levantar e nos impulsionar na direção de Jesus. E nós vamos voltar a amar a sua palavra, a oração e a nossa vida cristã regular. Romanos 12:11, por favor, quem pode ler para mim, meus irmãos? Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 11. Qualquer irmão, irmã, jovem, adolescente, quem achar, por gentileza, leia. Não sejais vagarosos do cuidado, sede fervorosos do Espírito, Oia. Servindo ao Senhor. Muito obrigado, meu filho. Tem uma versão que diz assim: nunca lhes falte o zelo. Mas aí na versão de Sandro, não sejais vagarosos, né? Porque tem gente que é devagar demais, irmão, no cuidado. Ei, é devagar quase parando. Versão de hoje, trabalhe com entusiasmo e não seja preguiçoso. Irmão, na obra de Deus, não tem lugar para preguiçoso, não. Misericórdia. O irmão está me chamando de preguiçoso. Entenda como você quiser. Viu? Mas na obra de Deus não tem lugar para preguiçoso, não. Não sei se vocês que lêem mais a Bíblia do que eu, se já acharam Jesus contando com um preguiçoso. Se eu fosse começar, bom, Moisés estava fazendo o quê? Pastoreando as ovelhas do seu sogro. Jetro. Fogo aparece,
chama a atenção. Por quê? Porque diz os historiadores, irmãos, que era muito comum uma sarça, um arbusto, ele incendiar pelas altas temperaturas do deserto. Era muito comum acontecer. Aquilo não era a primeira vez, não. Só que naquele dia a sarça pegou fogo e atraiu a atenção de Moisés. Houve um diferencial. Que diferencial foi esse? As outras sarças que Moisés via queimar se consumia. Mas aquela ali pegava fogo e ficava verde. Aleluia. Mas só vê isso crente que está com a temperatura lá em cima. Moisés entendeu que era uma visão. Eis que vejo uma visão. Virarei e olharei para lá. Quando ele se vira na direção da sarça, a voz brada e diz: tira as sandálias dos teus pés, porque a terra que tu estás pisando é terra santa. O negócio é sério. Deus é fogo. O escritor aos Hebreus diz que ele é fogo consumidor, mas eu não quero entrar nesse detalhe de fogo consumidor, não. Que aí já fala de juízo. Eu quero falar do fogo que aquece. Eu quero falar do fogo que renova. Eu quero falar do fogo que dá ânimo. Eu quero falar do fogo que queima a frieza espiritual e faz a gente renovar as forças e retomar a caminhada. É deste fogo que eu quero falar. Mas falando ainda de homens, a gente podia falar de Eliseu, que estava arando, de Davi, que estava no campo. E a Bíblia está cheia. Quando eu citei a questão do preguiçoso, ele não, só chama. Tem gente que às vezes a gente precisa dele para um cargo na igreja, ele diz: meu irmão, eu estou muito ocupado. E quem foi que disse que Jesus está procurando desocupado? Jesus já mandou te chamar porque sabe que tu, mesmo com todas as tuas ocupações, tu pode contribuir com o reino. Amém? Vá se alimentando. Foi papai que mandou comida para a gente, comida quente. Tem nada requentado aqui esta noite. Está quente. Glória a Deus. Meu Deus, já chegou a hora. Tá. Não, mas está errado, não, que os dois relógios estão da mesma hora. Eu pensei que era a pilha que tinha parado, mas não, está certo. Mas deixa eu continuar na introdução aqui. Então, não sejais vagarosos no cuidado. Sede o quê, irmãos? Sede o quê? Como é que o versículo diz? Já esqueceram, Sandro leu agorinha. Misericórdia. Sim, fervoroso. Isso fala de gente ativa, né, irmão? De gente ativa, de gente produtiva, de gente em ação. Viu? Porque a obra de Deus aqui, irmãos, é ação 24 horas. A igreja tem um compromisso muito grande com a obra, com o reino de Deus. A igreja tem este compromisso. Não seja vagaroso no cuidado, mas seja fervoroso. Ei, minha irmã, seja animada. Porque ei, irmão, porque um desanimado desanima 1000, não é nem 100. O desânimo é uma praga terrível que vai desanimando os outros. Depois que Jesus ressuscitou, Pedro disse assim: vou pescar. Aí os outros fizeram o quê, irmão? Não, antes. Os outros disseram assim: vai tu só, Pedro. Foi? Foi, não assim? Como foi, Zé?
Eu vou também. Nós vamos também. Não foi nem eu, não. Foi nós vamos contigo. Sinal de um homem desanimado, porque o seu mestre havia ressuscitado, voltado para o céu. E ele agora sentiu o desejo de voltar às atividades. Aí tem um hino que vocês cantam aí. Quem mandou largar a rede? Não é? Bonito. Quem mandou você parar? Não é? Volte para o mar. É melhor eu pregar mesmo, né, irmão? É, melhor eu pregar. Olha, Jesus, cada um no seu devido lugar. É vontade de ser útil. Eu já fui cantor, viu? Você está brincando, né? Quando eu era novinho, garganta boa. Era. Cantava naqueles códigos de Gen Novo, Dois Rio, Laje, Jacaré. Eu disse a vocês aqui que eu fiz trabalho relâmpago embaixo de um poste. Hoje em dia tem uma carrocinha, tem um som, tem um DVD para tocar um playback, né? E vai 4 pessoas para o culto relâmpago. Naquele tempo não tinha nada para fazer zoada. E muitas vezes não tinha ninguém para acompanhar. Quando eu me acidentei, que a irmã foi lá no carro, dentro do abismo lá, carro virado, eu todo quebrado já, que ela disse, irmão João Barbosa, e eu só fazia gemer. Ela disse, aquele que dirigia a mocidade? Eu, sim. Aquele que dirigiu a escola? Eu, sim. Escute, aquele que fazia relâmpago debaixo de um poste sozinho? Eu, sim. E ela saiu dando a lista lá do que eu fazia na igreja, que eu nem me lembrava que tinha feito. Aí depois ela estendeu a mão e disse, eu vim dizer a você que você não vai morrer. É por esses e outros motivos que eu vim lhe dizer que você não vai morrer. Mas por esses quais? Pelo trabalho, pela lista de serviço prestado ao reino de Deus. É por isso que hoje, meu irmão, sofrendo, chorando, doendo, mancando, lá na Nova Terra, as meninas me chamavam, eu fui dirigente da mocidade lá vem irmão João plantando e arrancando, porque eu ando todo troncho, tô troncho, mas estou fazendo a obra, tá? Tem tanta gente aprumada por aí, dando trabalho, viu? Louvado seja Deus para sempre. Jesus é bom. E eu louvo a Deus, irmão, porque ainda tem temperatura aqui. Viu? Ainda tem fervor, ainda tem vontade. Saúde está pouca, a força está pequena, mas a vontade, ela supera, irmão, a força pequena e as limitações que tenho. Mas eu vim dizer a você esta noite, cuidado com a frieza espiritual. Muito cuidado. É um mal, irmãos, terrível. Viu? É um mal terrível que pode acontecer a um crente, é a frieza espiritual. Mas vou só introduzir um ponto aqui. O que é que provoca o esfriamento espiritual? A falta de apetite pela palavra de Deus. Lucas 17, 26. Aí a seguir vai dizer como aconteceu nos dias de Noé. Assim aconteceu também. Assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia
Em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Conhecer a verdade, meus irmãos, buscar conhecimento, é a melhor receita contra os males do esfriamento espiritual. Mas não é qualquer conhecimento, viu? Para resolver a questão espiritual, não se resolve conhecendo matemática, ciência, filosofia. Não, é muito bom você também se munir dos conhecimentos seculares. Não estamos aqui fazendo apologia ao ensino secular, mas o ensino secular, ele não contribui para o aquecimento espiritual. Conhecimento que a Bíblia fala aqui é o conhecimento dos ensinos verdadeiros produzidos pela palavra. Esse sim, esse contribui, tá certo? Para que você cresça, para que você se fortaleça, para lhe manter aquecido. Isso sim. Podíamos utilizar o exemplo de um veículo. Um veículo, você entra nele, passa a chave, ele pega, você vai embora, não é? Mas por quê? Porque ele tem combustível no tanque. Se o tanque do carro esvaziar, é um carro, não é? Mas vai servir para quê? Não vai conseguir levar para onde você quer. Tá certo? Carro sem combustível, ele não passa de um peso morto. Aí imagine agora, chama 2, chama 3, chama quantas pessoas, vamos empurrar todo mundo o carro. Aí viu, o cara não se tocou que faltou o combustível, aí diz, vamos dar uns trancos aqui, é os trancos que chama, né? Vamos dar uns trancos aqui para ver que pega. Aí todo mundo esforça, todo mundo empurra. Mas não vai dar certo não, meu filho, o problema é combustível. Tem que botar combustível para poder voltar a pegar. E se eu disser a tu que tem tanto crente assim, irmãos, caminhando empurrado por alguma responsabilidade que tem na igreja, empurrado por um compromisso que tem no conjunto, obreiros empurrado por um compromisso que tem no ministério, mas a gente precisa ter combustível, e o combustível é a palavra. A gente precisa estar abastecido da palavra de Deus, porque os trabalhos, irmãos, de ensino, ultimamente, têm sido os trabalhos menos frequentados da igreja. É os trabalhos de ensino e de oração. O povo está correndo do ensino. Muita gente não está mais se preocupando em aprender, não. Muita gente acha que já sabe de tudo. Mas a gente precisa despertar para o ensino. Aí quando falta o ensino, aí cumpre-se aquilo que Mateus escreveu, como foi nos dias de Noé. É gente comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento e não estão nem aí para a sua temperatura espiritual. Tem algum problema em comer? Tem? É pecado comer? É pecado beber? É pecado casar? Vocês não estão respondendo não, estão com medo? Não. Pode-se fazer tudo isso. Agora eu não posso me esquecer de me abastecer da palavra de Deus. Minha vida corre um perigo iminente quando eu me afasto da palavra.
Quando eu me enfastio, é isso mesmo? Enfastiar? Quando eu tenho fastio pela palavra, minha vida corre perigo. Porque a palavra de Deus é sustento, é alimento, não é? A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus é tudo na nossa vida e a gente não pode negligenciar, irmãos, o ensino da palavra. Meu povo foi destruído. Oséias ou foi Amós? Oséias. Meu povo foi destruído. Por quê? Porque faltou conhecimento. Então nós não podemos negligenciar o conhecimento da palavra de Deus. Que Deus nos ajude a despertar para nos abastecer da palavra e, sendo assim, aumentar o nível da nossa temperatura espiritual, esbarrando o esfriamento espiritual na nossa vida. Amém, meus irmãos? Eu posso continuar para a semana, irmão? Vocês vão vir de novo? Pronto. Então, para a semana, a gente vai continuar. Tem muita coisa boa, tá certo? Ainda como perigo contra o esfriamento espiritual. Tem o crente sem raiz, tem a mornidão espiritual, tem a falta de confrontação da palavra, porque tem crente hoje que está vindo para a igreja, irmão, já escolhendo o que é que ele quer ouvir, Se for uma palavra de peso, ele vai passar a semana todinha xingando o dirigente. Para a doutrina segunda-feira, mas o dirigente só lapaba nas costas da gente, Mas é preciso, é o confronto que faz com que a gente desperte. Esse negócio de pão com manteiga, esse negócio de Danone, esse negócio dessas comidas fracas aí, irmão, não resolve não. Isso. Pastor Manuel Anísio, ele dizia assim, é mocotó, é cuscuz com charque. Só isso resolve. E a gente sabe, a gente que trabalha, eu mesmo trabalhei muito tempo no campo, no dia que eu não comia meu 40, irmão, 9 horas eu estava com as pernas bambas. Mas quando eu comia meu 40, meu cuscuzinho, estava 11 horas e eu tomando água. Aleluia! Era uma benção, Muito obrigado por vocês terem vindo, Deus abençoe. Espero vocês nos demais trabalhos. Lembre-se da agenda que a gente passou para vocês. Estejam dispostos, despertem. Vamos fazer a obra de Jesus. Temos pouco tempo, tá certo? Não adianta a gente... isso não é uma apologia a quem se esforça, quem investe nas coisas aqui não. Pode continuar investindo. Agora não coloque o reino de Deus em segundo lugar. Comece pelo reino de Deus, depois corra para os seus estudos, corra para a sua profissão, se qualifique, se prepare, porque se tem alguém que deve ocupar os melhores lugares, irmãos, nas universidades, nas empresas, nos departamentos sociais e comerciais, esses alguém se chama os crentes. Agora, para isso, o crente precisa se preparar. Vamos estar de pé e vamos agradecer a Deus